ele ouvia de muita gente que era impossível, que aqui no Brasil nada vai pra frente. Mas ele foi lá e provou o contrário. Por trás da marca Gurgel existia muito mais do que uma fábrica de carros. Existia o sonho, a visão e a teimosia de um homem que se recusava a aceitar que esse país não era capaz. Essa é a história da Gurgel, uma empresa 100% brasileira criada por João Gurgel, um homem que ousou acreditar no impossível, que enfrentou gigantes, chegou no topo, mas que no meio do caminho acabou descobrindo o gosto amargo de uma traição. É exatamente essa história que você vai conhecer hoje no Capital Narrado. Então, se ajeita aí, porque o vídeo vai começar. João Augusto Conrado Gurgel nasceu em 26 de março de 1926, na cidade de Franca, interior de São Paulo. Filho de Romeu do Amaral Gurgel e Maria Gurgel, desde cedo mostrava que não era uma criança comum. Era curioso e inquieto, daqueles que não descansam enquanto não entendem como algo funciona. Passava horas desmontando rádios só para remontá-los depois. Adorava brincar com peças de carro, desmontar, remontar e testar. Quando não estava fazendo isso, estava mergulhado em livros de física e mecânica. Sua paixão era decifrar máquinas. Ainda adolescente, surpreendeu a todos ao criar, acredite, um revólver movido a gasolina. O mecanismo funcionava gerando uma explosão através da centelha de uma vela de ignição. Um verdadeiro gênio mirim da mecânica. Em 1939, quando tinha apenas 13 anos de idade, o mundo mergulhava na Segunda Guerra Mundial. Fascinado, Gurgel acompanhava os noticiários, atento ao desenvolvimento de bombas, aviões e novas tecnologias bélicas. Mas a guerra também impactava o Brasil. As importações de veículos praticamente pararam, já que a produção mundial estava voltada para armamentos. Por esse motivo que a ficha caiu. Se o Brasil não pode importar, vamos depender sempre dos outros? Por que não fabricar os nossos próprios carros? Ali nascia a semente de um sonho que o acompanharia por toda a vida. Criar um carro 100% nacional. Anos depois, decidido a transformar esse sonho em realidade, ingressou na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo para cursar Engenharia Mecânica e Elétrica. Em 1949, no quinto ano de faculdade, chegou o tão temido TCC. A proposta da banca era simples: projetar um guindaste. Mas João não queria saber de guindaste. Seu coração batia forte pelos automóveis. Contra todas as expectativas, resolveu projetar um carro popular de 2 cilindros, que apelidou carinhosamente de Tião. O projeto foi motivo de orgulho para ele, mas para os professores não. Um deles chegou a disparar a frase que nunca mais sairia de sua cabeça: Gurgel, automóvel não se fabrica, se compra. Isso é coisa de multinacional. A crítica foi dura, quase lhe custou a formatura. Para não rodar, precisou refazer o trabalho e entregar o guindaste. Mas, em vez de desanimar, aquela frase virou combustível. Mais do que nunca, ele queria provar que o professor estava enganado. Formado aos 23 anos, partiu para os Estados Unidos, onde fez pós-graduação e foi contratado por gigantes como a General Motors e a Bush Motors. Essa temporada fora do Brasil mudou sua trajetória. Lá, além de experiência, descobriu um material que seria decisivo para o futuro: a fibra de vidro. Leve, resistente e, acima de tudo, imune à ferrugem. Depois de 4 anos nos Estados Unidos, voltou ao Brasil. Atuou como engenheiro nas filiais da Ford e da própria GM. Estava no auge. Reconhecimento, bom salário, prestígio, mas, no fundo, sabia que nada disso pagava o preço de ignorar o seu verdadeiro propósito. Foi então que tomou a decisão mais ousada da sua vida: pediu demissão. Porque para João Gurgel, nenhum salário no mundo era maior que o sonho de fabricar carros brasileiros. Sonhar é fácil. Difícil mesmo é transformar o sonho em realidade. E para isso, João precisava de dinheiro. Com muito esforço, conseguiu juntar 10 mil cruzeiros, uma quantia bem significativa na época. Foi com esse capital e a ajuda de alguns sócios que em 1958 fundou sua primeira empresa, a Moplast. Mas calma, ainda não era uma fábrica de carros. A Moplast produzia luminosos de plástico. Era o que dava para fazer naquele momento. O primeiro passo para gerar caixa. Mesmo assim, Gurgel nunca desviou o foco. Assim que entrou um dinheirinho, começou a trabalhar no que realmente amava: automóveis. Nasceram então os primeiros karts de corrida, super rápidos, que chamaram a atenção por onde passavam. Com o tempo, deixou a Moplast para trás e fundou a Macan Veículos. Oficialmente, era apenas uma concessionária da Volkswagen, mas, nos fundos da loja, escondia-se o verdadeiro laboratório de Gurgel. Ali, ele continuava montando karts e desenvolvendo uma ideia diferente: mini carros para crianças. Foi assim que surgiu o Gurgel Jr., uma espécie de mini Fusca ou mini Mustang, com carroceria de plástico e motor de 1 cilindro. Virou febre entre os filhos da elite paulistana.
mas o coração dele queria mais. O sonho não era fabricar brinquedos, e sim carros de verdade. Só que novamente o obstáculo era o mesmo: falta de recursos. Até que resolveu bater na porta da Volkswagen e, para sua surpresa, eles aceitaram ajudar. A Volkswagen cedeu motores, chassis e peças. O resultado foi um Jeep robusto com cara de aventureiro, montado sobre a plataforma da Volks. Trazia motor, suspensão e chassi da marca, mas com design ousado e carroceria em fibra de vidro. O sucesso foi imediato, garantindo espaço em várias reportagens da época. A ideia começou a ganhar força, tanto que em 1964 a própria Volkswagen encomendou um carro para o Salão do Automóvel, e Gurgel não decepcionou. Apresentou o Ipanema, um bug estiloso construído sobre a base de um sedã da Volks, mas com carroceria totalmente em fibra de vidro. O público adorou, foi um sucesso de imagem, mas não trouxe ainda o retorno financeiro que ele precisava. E foi aí que Gurgel percebeu que, se quisesse realmente fazer acontecer, tinha que parar de brincar de fabricante de fundo de loja. Era hora de apostar tudo no próprio sonho. E foi exatamente isso que ele fez. Em 1969, depois de anos de trabalho e economia, João Gurgel finalmente deu o grande passo. Com 50 mil cruzeiros no bolso, fundou em São Paulo a sua própria fábrica, Gurgel Indústria e Comércio de Veículos Ltda. O objetivo era claro: criar um carro acessível, porque a maioria dos brasileiros simplesmente não tinha condições de comprar um automóvel. E não era só isso, o veículo também precisava ser resistente, capaz de enfrentar qualquer estrada, já que na época a malha viária do Brasil era quase toda de terra batida, cheia de buracos e lama. Gurgel sabia que os carros comuns enferrujavam com facilidade, encarecendo a manutenção. Por isso, decidiu que seus veículos seriam feitos em fibra de vidro, um material leve, durável e imune à ferrugem. Além disso, seriam econômicos, baratos de manter e com baixo custo de combustível. Tudo pensado para o bolso e a realidade do brasileiro. Até os nomes dos modelos carregavam esse apelo nacional, como por exemplo o Bug Ipanema. O começo foi modesto, apenas 6 funcionários e uma produção inicial de 4 carros por mês. Mas, para Gurgel, aquilo era uma vitória. Pouco depois, em 1971, surgiu o Bugato, uma versão alternativa do Bug tradicional. Só 20 unidades foram produzidas, mas era o suficiente para mostrar que a marca estava em movimento, testando e inovando. Logo veio o grande salto. Em 1972, nascia o Chavante, um Jeep robusto pensado exatamente para as estradas brasileiras. Lama, buraco, terrenos difíceis. Nada disso era obstáculo. O sucesso foi tanto que novas versões surgiram: XT, XTR, cada lançamento com melhorias e inovações. Até então a Gurgel dependia bastante da Volkswagen para motores e chassis, mas isso estava prestes a mudar. João começou a desenvolver soluções próprias, e daí nasceu uma das maiores inovações da marca: o sistema Plastil, combinação de aço, plástico e fibra de vidro, que resultava em uma resistência impressionante. Patenteado pelo próprio Gurgel, era uma tecnologia à frente do tempo, tão avançada que até hoje materiais semelhantes são usados por marcas como Porsche, Ferrari e até mesmo a Bugatti. Com esse diferencial, a Gurgel encontrou seu espaço. Percebeu um nicho que as montadoras ignoravam: carros que pudessem servir tanto para lazer quanto para trabalho. Aposta certeira. A empresa cresceu, virou referência nesse segmento e lançou novos modelos: Chavante XTC, X10, X11, até chegar em 1975 ao maior sucesso, o Chavante X12. Com um design moderno e a tecnologia exclusiva Select Traction, que distribuía a tração apenas para as rodas em contato com o solo, o X12 praticamente não atolava. Era perfeito para terrenos acidentados. O sucesso foi tanto que até virou táxi na Bolívia e chamou a atenção das forças armadas de vários países, que começaram a encomendar os jipes brasileiros. Nesse mesmo período, o Brasil vivia a famosa ascensão do álcool. Por causa da crise do petróleo, o governo incentivava o uso do combustível à base de cana-de-açúcar. Mas João não engoliu a ideia. Para ele, era um absurdo gastar imensas áreas de terra fértil com cana, quando poderiam estar produzindo comida. E fiel ao seu jeito polêmico, protestou em alto e bom som. Criou adesivos com a imagem da crosta terrestre. No topo, plantações de cana. Embaixo, um poço de petróleo. E a frase provocativa: comida do solo e energia do subsolo. Use gasolina. Esse episódio polêmico e marcante foi a faísca para uma das invenções mais ousadas da vida de João Gurgel. Em 1974, João Gurgel resolveu romper mais uma barreira. Foi quando nasceu o Itaipu E150, simplesmente o primeiro carro elétrico da América Latina. Isso numa época em que ninguém falava sobre sustentabilidade, emissão de carbono ou energia limpa. O carrinho tinha espaço para 2 pessoas, chegava a 50 km por hora e podia ser carregado em qualquer tomada comum. Bastavam cerca de 6 horas para a bateria encher. Uma ideia revolucionária, mas ainda inviável.
As baterias tinham autonomia muito baixa, o custo era altíssimo e o mercado simplesmente não estava preparado para essa inovação. Mas Gurgel não desanimou. No ano seguinte, transferiu a fábrica para Rio Claro, no interior de São Paulo, às margens de uma rodovia movimentada. Estratégia pura. Queria que todo motorista que passasse por ali visse o nome Gurgel estampado. Marketing gratuito. Nessa nova fase surgiram variações do Chavante, como o X12TR, e a produção disparou. Para você ter uma ideia, já em meados dos anos 70, 25% da produção era exportada. Os jipes brasileiros estavam conquistando o mundo. Em 1979, a Gurgel já não era mais uma montadora artesanal. Estava no Salão de Genebra, na Suíça, expondo lado a lado com gigantes da indústria mundial. Um marco histórico. Vieram mais lançamentos, o X20, o X15, o G15 e até novos modelos elétricos. O Itaipu E400 e o E500, com maior capacidade de carga, mas, novamente, esbarraram nos mesmos problemas, baterias caras e baixa autonomia. O verdadeiro salto aconteceu em 1982, a produção explodiu. No início eram apenas 4 carros por mês, agora já saíam mais de 2.000 veículos por mês, um crescimento avassalador. E claro, o marketing seguia a moda Gurgel. Quem visitava a fábrica presenciava cenas inusitadas. O próprio João pegava um martelo ou marreta e descia pancada nos carros, na frente dos clientes, e eles não amassavam. Depois, levava os visitantes para uma pista de testes nos fundos, onde fazia manobras radicais para provar que seus veículos eram fortes, seguros e confiáveis. Foi nesse mesmo período que a Gurgel incomodou uma gigante. O Chavante X12 dominava o mercado internacional, especialmente no Caribe, a ponto de obrigar a Volkswagen a encerrar a produção do Volkswagen 181, seu concorrente direto. O resultado foi inevitável. A parceria com a Volks chegou ao fim. Mas João não viu isso como um problema, e sim como uma oportunidade. Em 1987, inaugurou a Gurgel Motors SA, sua própria fábrica de motores. Modernos, refrigerados a água, sem correia, com 86 cavalos de potência e fazendo até 25 km por litro. Eram tão eficientes que ganharam até prêmio na Europa. No ano seguinte, em 7 de setembro de 1988, veio o auge. Gurgel apresentou ao presidente José Sarney o protótipo do primeiro carro 100% nacional, o 280M. O país inteiro assistiu pela TV. Era histórico. O carro foi batizado inicialmente de Senna, Carro Econômico Nacional, mas precisou ser rebatizado após uma disputa judicial com Ayrton Senna. Nascia então o lendário BR-800. Era o carro dos sonhos de Gurgel, nacional, acessível e econômico, capaz de fazer 25 km por litro. O governo, inclusive, criou uma alíquota especial de IPI, que reduzia ainda mais o preço final. E João até lançou uma campanha ousada para financiar a produção. Em um comercial, ele apareceu ao lado do BR-800 perguntando: se há 80 anos Henry Ford te convidasse para ser sócio dele, você não aceitaria? Mais que propaganda, era um convite. Quem comprasse um BR-800 levava também um lote de ações da empresa. Resultado, os 10.000 lotes disponíveis foram vendidos em tempo recorde, garantindo o capital necessário para colocar o carro em produção em série. A Gurgel estava no auge, mais de 40.000 veículos vendidos, presença em todo o Brasil, dezenas de concessionárias e uma avaliação de mercado de mais de 200 milhões de reais. Mesmo assim, parte da imprensa seguia tratando João como apenas um sonhador. A resposta dele veio com um tom provocativo. Só no Brasil, alguém que já produziu mais de 40.000 carros ainda é considerado apenas um sonhador. E os lançamentos continuavam. O Chavante X12 ganhou uma nova versão, rebatizada de Tocantins. Ao mesmo tempo, surgiu o Moto Machine, um carro compacto para 2 pessoas, retroremovível e laterais transparentes. Diferente, ousado, impossível passar despercebido. A criatividade parecia não ter fim, mas, no meio desse cenário promissor, um novo personagem surgiu: Fernando Collor de Mello. Com ele, veio a abertura de mercado. Carros importados, modernos e baratos inundaram o Brasil. E de repente, a Gurgel passou a enfrentar concorrentes muito maiores, com mais tecnologia e dinheiro. Mesmo assim, João não recuou. Respondeu com o Super Mini, um carro urbano, compacto, barato e ideal para enfrentar os congestionamentos. Claro, a propaganda tinha a cara dele. Mostrava o trânsito lotado de carros importados buzinando. Mas as buzinas tinham som de bezerro, como se todos fossem apenas parte de um rebanho. Enquanto isso, o Super Mini passava leve, solto e livre, com a narração provocativa: fuja do rebanho, entre no Super Mini, Gurgel, um carro sem igual. O público ria, mas para os gigantes estrangeiros não havia graça nenhuma. A Gurgel começava a ser vista como uma ameaça real, e nesse jogo, quem tem mais poder, influência e dinheiro costuma rir por último. Na virada dos anos 90, João Gurgel ousou sonhar ainda mais alto.
criou o Projeto Delta, um plano grandioso para expandir sua produção para o Nordeste, mais precisamente em Fortaleza, no Ceará. A proposta era revolucionária: produzir as peças no Ceará e fazer a montagem final em várias unidades regionais espalhadas pelo Brasil. Mas não era apenas estratégia empresarial. Como sempre, João pensava no povo. O Nordeste ainda tinha pouca presença industrial. O projeto prometia mudar essa realidade. Estimava-se a criação de mais de 150 mil empregos diretos e indiretos. Era coisa grande. Em dezembro de 1991, o projeto foi apresentado ao então governador Ciro Gomes, com a presença do governador de São Paulo, Luiz Antônio Fleury Filho. Um protocolo de intenções foi assinado. Para reforçar o entusiasmo, anunciaram um financiamento de 80 milhões de reais. E o BNDES prometeu mais 80 milhões desde que os estados mantivessem o acordo. João acreditou e, sem hesitar, foi à luta. Comprou à vista um terreno de 650 mil metros quadrados em Eusébio. Começou a erguer a fábrica, trouxe maquinário moderno e investiu pesado. Até couro francês importado foi comprado para os futuros carros. O plano era simples e ousado. O Delta seria um carro popular mais barato que o BR-800 e também mais barato que o Super Mini. Custando cerca de R$ 4.500, a expectativa era produzir 5 mil carros por mês, chegando a 60 mil por ano. Se desse certo, seria a consagração definitiva da Gurgel. Mas essa ousadia acendeu o alerta de gigantes. Até então, Volkswagen, Ford e Fiat não viam a Gurgel como ameaça. Só que ao entrar no mercado de carros populares, baratos e acessíveis, João passou a incomodar e muito. E aí começou a tragédia. Coincidentemente, Ciro Gomes voltou atrás e não liberou o financiamento. Fleury fez o mesmo. E como efeito dominó, o BNDES cancelou a promessa. Uma facada nas costas. O resultado, uma dívida gigantesca. Para sobreviver, João pediu concordata preventiva, tentando renegociar com credores, mas não parou de lutar. Como última cartada, apelou ao então presidente Itamar Franco, pedindo apoio para o Projeto Delta. E levou um sonoro não. E o golpe final foi cruel. Pouco depois, o governo anunciou isenção fiscal para a Volkswagen, que relançou o Fusca como carro popular do povo brasileiro. Isso mesmo, o Fusca, um carro alemão. Fizeram um evento grandioso, transmitido pela TV. E para coroar a traição, quem chegou ao lado do presidente desfilando de Fusca? Isso mesmo, o governador de São Paulo, Fleury, o mesmo que havia puxado o tapete da Gurgel ao lado de Ciro Gomes. João assistiu pela televisão e ali teve certeza: tinha sido traído. Ainda assim, não desistiu. Em 1993, fundou a Santos Dumont Motores e Componentes, com planos de diversificar. Fazia motores para barcos, tratores, motos e até um veículo híbrido, meio carro, meio moto. Mas nada decolou. E como desgraça pouca é bobagem, veio a Operação Tartaruga, greve na alfândega, que atrasou peças importadas. Carros já vendidos ficaram parados, sem câmbio, gerando processos, prejuízos e clientes revoltados. A empresa entrou em colapso. Salários atrasados, funcionários indo embora e dívidas acumulando. Um grupo japonês até chegou a propor sociedade, mas João recusou. Seria como fazer uma sociedade entre uma pulga e um elefante. No fim, poucos funcionários permaneceram ao seu lado, mas a luta já não tinha fôlego. O desgaste, a pressão e a tristeza minaram sua saúde. João desenvolveu Alzheimer, uma doença cruel que apagava lentamente sua memória e sua história. Em 1996, a justiça decretou o fim. A fábrica foi fechada. Tudo foi a leilão por apenas 16 milhões de reais e foi usado para pagar os credores. E a humilhação final veio anos depois. Em 2004, aproveitando o descuido da família, o empresário registrou a marca Gurgel por míseros R$ 850. R$ 850 para pagar uma vida inteira de lutas e sonhos. A família ficou devastada. Em 2009, o homem que ousou acreditar no impossível, que enfrentou gigantes e nunca desistiu do Brasil, nos deixou aos 82 anos, vítima das complicações do Alzheimer. A história da Gurgel não é uma derrota. O que destruiu a empresa não foi falta de competência ou de visão. Foi um sistema que, infelizmente, sempre privilegiou o que vinha de fora, sufocando o que era feito aqui. O legado de João Gurgel segue vivo, a prova de que o brasileiro é capaz de inovar, criar, empreender e sonhar grande. Mais do que sobre carros, essa é uma história sobre coragem, teimosia e fé inabalável nos próprios sonhos.